Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não, uma boa madrugada, independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje nós vamos falar, o STF liberou ou não liberou o beck? O famoso cigarro do tinhoso. E aí, o STF liberou ou não liberou a maconha? E aí pessoal, no dia 26, nessa quarta-feira, mês de junho de 2024, o STF terminou o julgamento que vinha se arrastando desde 2015. E no final, o placar ficou 7-4. Então a decisão do STF é pela descriminalização da maconha. E aí, jogando para o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. E aí, pessoal, eu falo com você. O uso de droga no Brasil é proibido ou é permitido? Se você pega o artigo 28, não fala uso, mas é portar para o consumo. E aí, entre outros verbos. Então, o portar droga é considerado ilícito no Brasil. O STF decidiu que uma substância específica, a maconha, ela não é proibida no Brasil. Porém, quando nós pegamos o artigo 28, da Lei 11.343 de 2006, ela não traz a substância, ela não traz lá cocaína, maconha, heroína, não traz nada disso, só fala drogas. Essa norma penal é uma norma penal em branco heterogênea, ou seja, precisa de uma outra norma para explicar o que é essa droga. Uma portaria da Anvisa, claro, produzida aí pelo Poder Executivo, que trazia quais são as substâncias, e trazem, né? Quais são as substâncias que são proibidas ou permitidas. E lá estava a cannabis sativa, a maconha. E aí o STF decide que a substância, a maconha, não será crime portar em pequena quantidade. O STF teve a decisão neste último dia 26 de junho de 2024. Então o STF modificando a norma. E aí, você fala assim, tem muita gente falando, o STF poderia ou não poderia? Ele fez. Seria competência do Legislativo? Na verdade, a portaria, ela é do Poder Executivo, e não do Poder Legislativo. Mas, claro que quem elabora normas proibitivas ou liberativas é o Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado. Temos até uma PEC 45, de 2023, que vem trazendo aí a situação de uso, de porte de drogas para uso. Mas também não sei se modificaria o entendimento hoje do STF. Então, tivemos 7 votos no STF a favor da liberação, da não criminalização da maconha para o consumo, ou seja, o porte de pequena quantidade, e 4 votos contra. E aí nós pegamos o artigo 28, o artigo 28 já não trazia uma pena de restrição de liberdade para quem era usuário, ou para quem é usuário, porque continua valendo para outras substâncias tidas como proibida pela portaria da Anvisa. O artigo 28 caput fala da seguinte forma: quem adquire, guarda, tiver em depósito, transporta para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Quais que eram as penas dessa conduta de portar droga, ou quais são as penas dessa conduta de portar droga? É a advertência sobre os efeitos da droga, a prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecer em programas ou cursos educativos. Aí nós vemos que já não tinha uma pena de restrição de liberdade, mas sim algumas penas de forma educativa. Com esse entendimento do STF, o STF adota a medida de quantidade. E a quantidade que o STF adotou foi 40 gramas, ou 6 amostras de plantas fêmeas. E aí, agora, o policial vai ter que andar com a balança. Vamos ver como que vai funcionar, né? E aí, vai ter que entender também a diferença entre a planta macho e a planta fêmea da maconha. Mas essa foi a decisão. Então, o STF decide
que não é mais crime portar maconha para o consumo pessoal. E não vou discutir aqui se eu concordo ou se eu não concordo. Porque muitos vão falar daí que o uso do álcool é mais prejudicial do que a própria maconha. E aí, nós vamos falar que sempre vai ter algo que será mais prejudicial que outro. E será que libera tudo mesmo? Será que vai ser uma porta de entrada para outras drogas? Ou será que não vai fazer efeito nenhum na sociedade? O ministro Barroso, ele falou da seguinte forma, ele como presidente do STF, frisou que o plenário do STF mantém a visão que o consumo de drogas é ruim e que o papel do Estado é combater o tráfico e auxiliar os dependentes. Em nenhum momento estamos legalizando ou dizendo que o consumo de droga é algo positivo. Pelo contrário, estamos apenas deliberando a melhor forma de enfrentar a epidemia que existe no Brasil, afirmou. As estratégias que temos adotado não têm funcionado, porque o consumo só aumenta e o poder do tráfico também. Então ele entendeu aí que reprimir o uso não melhora em nada a situação de saúde pública que envolve a droga. Então, não vai ser só a maconha, né? Por enquanto é a maconha. Posterior pode ser outros tipos de drogas, porque as demais funcionam da mesma forma. Não é só a maconha que segue essa regra, não. Todas seguem essa regra. Mas, por enquanto, é a maconha que foi liberada. Deixando bem claro, foi isso que foi liberado pelo STF. O Barroso ainda frisou que a maconha continua sendo substância ilícita e não pode ser consumida em lugares públicos. Então, para o STF, a maconha não enquadra lá no artigo 28 como substância ilícita, para ser aplicada aquelas penalidades ali e gerar as consequências penais, que era possível, uma ficha criminal por uso de drogas. Mas ele entende que é proibido o consumo dela em local público. Mas aí eu acho que ele esqueceu do artigo 5º da Constituição, em seu inciso 3º, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Qual lei que proíbe o uso da maconha em local público? Por enquanto, não temos nenhuma. A que proibia era a posse ou porte, artigo 28 da Lei 11.343. Para o STF, não se aplica ela. Agora, entende que será uma situação de infração administrativa, mas o legislativo ainda tem que criar a lei. Enquanto não cria a lei determinando se é proibido ou não em via pública, eu entendo que aplica. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Se não tem lei, não é proibido. Mas cuidado, não vai afrontar os policiais, não vai criar questão vexatória ao servidor público, porque pode ocorrer o crime de desacato e pode acabar indo parar também na delegacia. Pessoal, aproveitando este momento para mostrar aqui, simulando uma quantidade de possível drogas, de maconha, de possível maconha que pode ser portada. A substância que eu estou aqui é ervas finas, mas não é maconha, não é erva do chão, e sim ervas finas, tempero, beleza? Olha aqui, tá lacrado, trouxe 2 pacotinhos, os 2 pacotes contêm 20 gramas, não sei se dá para ver aí, mas aqui 20 gramas. Vamos ver a quantidade que eles dão, vamos medir em um copo comum, estou aqui com um copo, ó, vamos medir. São 20, com 20, 40 gramas. É uma erva que aproxima-se, não é a mesma coisa, mas aproxima-se a semelhança ali da cannabis sativa ou a maconha. Vamos nessa medir? Só um minutinho abrindo o pacote. Ó, derramou um pouquinho. Olha, 20 gramas. 20 gramas. Olha aqui. Ainda sobrou a metade desse pacotinho. Aqui nós podemos falar que tem aproximadamente 30 gramas
de erva. Mas essa erva é tempero, viu, pessoal? Não é a maconha. Então, próximo de mais de um copo de 200 ml está permitido aí portar da maconha. E aí, nós vemos uma complicação. O policial vai ter que estar com a balança. E aí, os traficantes também não vão passar pequenas quantidades de drogas? E aí, se é permitido o uso, por que vai ser proibido a venda dessa droga? Será que o tráfico não vai fortalecer o tráfico, sendo proibida a venda da droga, mas sendo permitido o porte dela? Como que vai chegar na mão do cidadão? Deixa a sua opinião, fale aí no vídeo qual que é a sua visão em relação às drogas, em relação à bebida também e outras substâncias. Põe o seu ponto de visão em nosso vídeo, ajude aí o canal Percebendo o Direito. Espero que tenha servido de uma forma de análise dessa situação do uso de maconha. E aí, pessoal, saúde em primeiro lugar. Não adianta gastar a sua saúde sem pensar no amanhã. Amanhã possa ser que você arrependa do que fez hoje. E não é um caminho, muitas vezes, sem volta. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.